Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje estaremos falando um pouquinho mais sobre os grandes investidores e aprender com Jacó como a evitar erros que impedirão que as bênçãos de Deus cheguem a seu tempo. Decisões essas que podem alongar ou prolongar este tempo antes de recebermos os dividendos do céu. Jacó fez escolhas que não precisaria para que Deus o abençoasse e teve que pagar um preço muito caro. Que preço foi esse? É o que vamos estudar hoje para aprender. Que preço foi esse? É o que vamos estudar hoje para juntos. Não, deixa aberto, está muito quente. Que preço foi esse? É o que vamos descobrir no estudo de hoje. E antes de irmos para o estudo de hoje, eu quero te convidar a deixar o curtir aqui embaixo. Tem um joinha, aperta aí, é muito importante. Também comentar e compartilhar em suas redes sociais. E se você não está inscrito ou inscrita, se inscreve no canal. E para você que já se inscreveu, verifica se a sua inscrição está ativa. Por algum motivo, o YouTube tira algumas inscrições e a gente não sabe por quê. Então verifica se você não foi um desses que o YouTube tirou a inscrição. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita também, se inscreve no canal e se você quer que eu ore por você, deixe aqui no comentário do vídeo o seu pedido de oração. Eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço para o Eduardo, que é lá de Juquitiba, para o Elias, o Edivaldo Júnior, a Ellen Correia, também para a Evanda, a Fabiana Silva, o Fernando, o Elbert e o Wildon Marinho. Muito obrigado por sua participação, pelo seu carinho, por você estar aqui todos os dias em nosso canal. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque o seu pai o havia abençoado. Gênesis 27, versículo 41. As histórias dos irmãos Jacó e Esaú retrata como as escolhas feitas às pressas e de forma atabalhoada pode causar problemas de proporções gigantescas que precisará de um longo e árduo caminho para que tudo volte aos eixos, mesmo sem a certeza de que o tempo vá promover uma cura efetiva. No caso de Jacó e Esaú, a Bíblia narra que depois de mentir para o seu pai Isaque, com a anuência da sua mãe Sara, a consequência que ele colheu foi passar 20 longos anos longe da sua família, até que se sentisse mais seguro em se reaproximar do irmão. E o caminho de volta à terra de Canaã, ele o fez com muito cuidado, pois receava não cometer algum deslize que prejudicasse o reencontro e poderia assim causar uma tragédia ainda maior do que a que ele causou 20 anos antes. Aqui no canal Vocacionados, você encontra já alguns vídeos que contam em detalhes as consequências do erro de Jacó, a sua fuga, o seu encontro com Labão, seu tio, o empenho dele para se casar com Raquel e os preparativos para o encontro com Esaú depois de longos anos. Procure aqui no canal a playlist Gênesis e procure por vídeos postados a partir do dia 21 de maio do ano passado e acompanhe com mais detalhes toda a saga dos irmãos Jacó e Esaú. Mas o que vai nos interessar desta história hoje é entender como um jovem que temia a Deus se deixou seduzir pela proposta da sua mãe e tentar assim colher os dividendos do banco do céu por meios humanos. Esaú já havia demonstrado que não tinha nenhum apreço pelas bênçãos da primogenitura e até já a tinha vendido em troca de um prato de lentilhas. Esaú só era capaz de enxergar até onde os seus olhos podiam ver e não entendia o grande privilégio em ser o primeiro a receber as bênçãos de seu pai, que em breve estaria descansando. Era o primogênito que recebia as melhores bênçãos, mas isso não impediu Esaú de menosprezar esta bênção. Por conta do grave erro da dupla Raquel e Jacó, o último teve que fugir até o seu tio Labão, que significa branco ou alvo, sem receber nada da herança do seu pai. Sua escolha naquele momento o levou à falência e ainda lhe impôs como prêmio de consolação nunca mais ver em vida a sua amada mãe. E os dividendos negativos não pararam por aí. Logo que chegou à casa do seu tio Labão, os seus olhos pousaram em sua prima mais nova, Raquel, e de imediato ele soube que seria ela a quem ele amaria para o resto da sua vida. Sim, a Bíblia está afirmando que é possível existir amor à primeira vista. Porém, se você não estiver disposto a trabalhar 14 longos anos por este amor,
Na verdade, o que você sente é uma paixão de verão com prazo de validade até a chegada do próximo outono. Sim, por 14 anos, Jacó, o enganador, foi passado para trás por seu tio Labão, que se mostrou um exímio enganador pelo amor de Raquel. Ao deixar de fazer depósitos regulares no banco do céu, ficamos à mercê de oportunistas como Labão, que sempre encontrarão um meio de nos enganar e ainda fazer-nos acreditar que estamos fazendo o melhor negócio do mundo. Lembra daqueles que foram levados a empenhar suas economias na badalada Telex Free? Muitos foram levados pela promessa de ganhos rápidos porque esqueceram de consultar a Deus antes de tomar esta decisão. Ao ouvir a proposta da sua mãe, Jacó deveria ter consultado a Deus. Afinal, ele cria nas bênçãos do grande Deus Eu Sou, e foi por elas que ele decidiu enganar o seu irmão, crendo que assim receberia os dividendos do céu. Mas na matemática do céu não funciona assim. O que acontecia com Jacó até aquele momento é que ele fazia depósitos regulares no banco do céu de forma automatizada, sem a compreensão do que significava o seu ato. A verdade só começou a ficar clara para ele quando, em sonho, a caminho da casa do seu tio Labão, ele vê anjos de Deus descendo e subindo por uma escada que ligava o céu e a terra. Isso está lá em Gênesis 28, 12 a 14. E levou mais 20 anos para que ele amadurecesse e tivesse a compreensão que os seus investimentos deveriam ser feitos como oferta de gratidão e honra a Deus. O seu próximo encontro com o Eterno foi em seu regresso a Canaã, quando, depois de encontrar com os anjos do Senhor em um acampamento, ele luta com o próprio Deus e foi transformado por ele em um príncipe e não mais o enganador que havia fugido de Canaã há 20 anos. Foi só depois deste encontro com Deus que Jacó percebeu que, mesmo tendo errado ao enganar o seu irmão, Deus não o abandonou. E por que Deus não o abandonou? Ele não havia enganado o seu pai e o seu irmão? Sim, Jacó cometeu este pecado. Mas a sua história mudou logo depois do sonho que ele teve em Betel, quando ele ergueu um altar ao Senhor e ali derramou azeite sobre ele e fez um voto solene ao Deus Todo-Poderoso. Nele, Jacó afirmou: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorável que eu levantarei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo o que ele me der. Gênesis 28, 20 a 22. Jacó escolheu o caminho que leva à vida depois do pecado, o arrependimento. Você já enganou seu pai ou a sua mãe em algo tão sério como fez Jacó? É bem provável que não. Mas é um erro que te traz vergonha? Saiba que o ato de Jacó não só trazia vergonha, mas o impedia de voltar para sua terra natal, lhe privando da comunhão com sua família e com seus amigos. Ele pediu perdão a Deus e fez o seu voto, e a partir dali ele viveu sob o guarda-chuva daquilo que ele havia prometido a Deus, e Deus o abençoou ricamente. E a bênção foi tamanha que ele precisou deixar as terras do seu tio Labão para que não ocorressem mais brigas entre os seus pastores e os pastores do seu tio. Algo bem próximo ao que aconteceu na história de Abraão e Ló. A história de Jacó aponta para os resultados desastrosos que uma escolha atabalhoada e sem a direção de Deus pode causar. Mesmo sendo o herdeiro das promessas, Jacó escolheu apressar o agir de Deus na distribuição dos seus dividendos. Mas em seu ímpeto, agindo apressadamente, ele precisou esperar longos 20 anos. Neste período, ele precisou recomeçar do zero, mas não precisaria ser assim, pois ao morrer o seu pai, ele herdaria a sua parte dos bens e a sua vida não seria tão desafiadora, para dizer assim, no mínimo, né? Já que no período em que ele viveu com seu tio Labão, ele foi enganado várias vezes por ele, e Deus ainda assim o abençoava, e seu rebanho e sua família só crescia. Não repita o erro de Jacó se precipitando ao fazer escolhas erradas, crendo que é o certo, pois pode lhe custar um preço indesejável e uma colheita amarga por longos anos. Deus perdoa quando erramos, mas as consequências das decisões não tem como ele afastá-las de nós. Mas não se culpe pelos seus erros, pois quando Deus entra na história, depois que clamamos por perdão e socorro, ele entra para nos perdoar e abençoar, mesmo que para isso seja preciso enfrentarmos as duras consequências pelo pecado
ao longo dos anos. Creia, pois mesmo que não pareça, estamos sendo abençoados por Ele. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.